estarmos aqui para mais uma vez abrirmos a palavra de Deus e relembrarmos do amor de Deus manifestado a este mundo. Sabemos que Deus tem criado tudo e todos. Deus é o nosso Criador. Deus tem nos feito para o louvor de sua glória. Mas nós sabemos a história pela palavra de Deus, que o homem desviou-se do caminho do Senhor. O homem desviou-se, distanciou-se do seu Criador. Mas é interessante ver que pela palavra nós vemos que Deus mesmo se empenhou, trabalhou para resgatar o homem. E quando nós chegamos no dia, como está indo de hoje para amanhã, aonde muitos param para celebrar o Natal, embora não falam tanto de Natal, mas não tem a essência verdadeira do Natal. Mas nós sabemos que o verdadeiro sentido do Natal é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, enviado pelo Pai a este mundo, para vir a este mundo nascendo como uma criança, vivendo como um homem e indo até a cruz do Calvário para lhe pagar o preço de nosso pecado. Porque era impossível ter salvação se Cristo não viesse e nascesse como homem, e vivesse como um homem, e morresse naquela cruz. Porque diz a Bíblia que ele veio, tomou a forma humana, ele se fez como um de nós, embora não conheceu o pecado, mas ele teve sede, cansaço, teve fome, foi homem de dor, assim como o profeta Isaías fala, foi humilhado e desprezado, mas ele sofreu na carne e foi capaz de ir até a cruz do Calvário, como diz as profecias, o Cordeiro de Deus, imaculado, para tirar o pecado da humanidade. Porque era necessário que fosse a cruz que não houvesse pecado. E esse somente o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia fala que ele veio dos altos céus, veio a esta baixa terra, viveu entre os homens, miseráveis pecadores, mas não se contaminou com o pecado, mas cumpriu toda a exigência de Deus. E ele foi então um varão perfeito, capaz de ir à cruz e pagar pelo nosso pecado. Então este é o verdadeiro sentido do Natal. Cristo nasceu, Cristo veio para ser o nosso Salvador. Gostaria de convidar os irmãos para lermos um texto da palavra de Deus, que está em Isaías, capítulo 9. Vamos ler o versículo 2 de Isaías, capítulo 9, e depois o versículo 6. Que diz assim a palavra de Deus em Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ficar apenas com esses dois versículos, e assim vamos discorrendo a palavra de Deus. Como já temos falado aqui no início, que a salvação é um projeto de Deus, porque Deus mesmo se empenhou por ela, e Deus teve que abrir mão do seu Filho para que ele viesse a este mundo para ser o nosso remidor. Porque diz a Bíblia que Deus olhou dos altos céus a essa baixa terra e não viu um justo sequer, ninguém que buscava a Deus, mas todos tinham se desviado do caminho do Senhor. E Deus então toma a mão de seu Filho e ele o envia a este mundo. E é interessante em ver que nos informa a palavra de Deus que Jesus Cristo ele veio ao mundo, mas as Escrituras já tinham falado sobre ele. Os profetas em Israel tinham anunciado que o Messias viria, que Jesus viria para salvar. E é interessante mais ainda que desde lá, o jardim do Éden, Deus já anunciou que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente.
Vemos então que Jesus, quando ele veio, ele não veio de surpresa, mas havia profecias, havia anunciamento concernente ao seu nascimento. E nós sabemos que nos informa a palavra de Deus que quando Jesus ele nasce aqui neste mundo, cumprindo a Sagrada Escritura, vindo de uma virgem, nos informa a palavra de Deus que havia alguns pastores que estavam num campo, pastoreando o seu rebanho, e ali aparece a eles multidões de anjos, louvando a Deus e dizendo uma palavra extraordinária. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Deus quer bem. Sabemos que o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi bênção não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Porque sabemos que Jesus ele veio como uma esperança para o ser perdido. Ele veio para dissipar as trevas. Ele veio para trazer a oportunidade de reconciliação do homem e Deus. Mas Jesus mesmo sabia que não era apenas a sua vinda aqui neste mundo, mas ele precisava de morrer na cruz do Calvário para lhe pagar o nosso pecado. E é por isso que a Bíblia vai relatar muito sobre isso, sobre o nascimento de Jesus, sobre o seu ministério e sobre a sua obra realizada na cruz. Porque se Jesus tivesse vindo, nascido e vivido nesta terra, mas se ele não tivesse ido à cruz do Calvário, não haveria salvação para ninguém. E quando Isaías profere esta palavra interessante no versículo 6 do capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Isaías vai discorrendo antes de Jesus vir a este mundo, que nasceria o Salvador, aquele que viria resgatar Israel e ser uma esperança para toda a humanidade. E é por isso que Isaías, no versículo 2, ele vai falar: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Este versículo está falando direcionado ao povo de Israel, que estava distanciado de Deus, que tinha abandonado o seu Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo veio como a esperança para eles. E é interessante em ver que a Bíblia narra aqui o profeta Isaías, falando algumas qualidades do nome do Senhor Jesus Cristo, falando que o Senhor teria o nome de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E quando eu olho aqui para esses nomes, me chama muito a atenção, porque quando a gente olha aqui para o ministério do Senhor Jesus Cristo, quando ele andava pelos homens pregando a palavra, ele deu um conselho para os homens e fez um convite ao mesmo tempo, dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Jesus aqui, ele dá um conselho e ele faz um convite para que as almas aflitas e cansadas fossem até ele, e ele daria alívio, ele daria descanso para as almas sedentas e aflitas. Então, o seu nome maravilhoso conselheiro. E vemos muitos outros conselhos que Jesus tem dado pela sua palavra. Eu me lembro de uma outra certa feita que ele falando, ele disse assim: olha, todo aquele que vem a mim, ou todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, mas lhe darei a vida eterna. As palavras do Senhor Jesus Cristo, elas são poderosas e ela traz conselho para nós, ela traz uma paz ao nosso interior. E é
tão real que quando Jesus estava em seu ministério aqui nessa terra, vemos que havia multidões de pessoas que iam ao encontro dele. Embora que é certo que diz a Bíblia que muitos iam até Jesus querendo algo dele. Havia apenas interesse, mas iam a Jesus. Por quê? Porque a manifestação do Senhor Jesus Cristo, as suas palavras mexiam com os homens. E vemos que Jesus, ele tinha amor em falar as suas palavras, mas ao mesmo tempo ele falava e apontava o pecado do homem. E falava que o homem precisava de ir a ele para ter o pecado perdoado, para chegar a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha e tem amor pela alma sedenta. Mas o Senhor, ele mostra e aponta o pecado do homem. Maravilhoso conselheiro. Isso me faz lembrar da pessoa do nosso Deus. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e o povo ainda estava no deserto, mas estava prestes a conquistar a terra de Canaã. E Deus então, por intermédio de Moisés, depois por intermédio de Josué, Deus falou ao povo dizendo: olha, vocês vão entrar na terra que eu dou a vocês. E Deus então passa a dar conselho ao povo dizendo: olha, se vocês andarem em minha presença, se vocês obedecerem os meus estatutos, as minhas leis, vocês vão ser felizes na terra. Eu vou abençoar vocês. Nenhum mal virá sobre vocês. O inimigo não virá contra vocês, porque eu serei com vocês, se vocês tiverem a mim somente como Deus. E Deus então fala e aconselha para eles que se eles andassem no caminho do Senhor, eles seriam abençoados. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor também fala: olha, mas se vocês deixarem o meu caminho, se vocês me desprezarem, virarem as costas para mim, virá o mal sobre vocês. Conselho, porque nada do que aconteceu sobre o povo de Israel não foi de surpresa, mas Deus tinha falado que as bênçãos viriam, e as bênçãos para Israel, elas estavam atreladas na obediência à lei de Deus. Mas se eles desobedecessem, também viria a maldição, e eles seriam espalhados, assim como foi. Então vemos aqui que o mesmo título que é dado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso conselheiro, Deus também é um perfeito conselheiro, e Deus conselha o homem para o bem, para que o homem alcance a paz, e o homem seja feliz diante dele. E quando nós vemos que Isaías fala: o seu nome também será Deus forte. Eu me lembro do Senhor Jesus quando ele falou: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor fala: olha, eu tenho a autoridade. E é interessante em ver que até mesmo quando Jesus ele vai caminhando para a cruz do Calvário, ele fala: olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E eu tenho poder para dar e para reavê-la. E ele fala: olha, eu estou indo até a cruz, mas é pelo Pai. Vemos que ele falou isso diante de Pilatos, quando ele era julgado por Pilatos. Pilatos falou que tinha autoridade sobre ele. Ele fala: olha, nenhuma autoridade lhe é dada se não fosse de cima. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele mandaria uma milícia de anjos para me defender. Mas a vontade do Pai é que Jesus passasse por aquele momento e fosse caminhando até a cruz para morrer por amor ao homem perdido. Mas vemos que nas mãos do Senhor Jesus Cristo está a autoridade. E é por isso então que Isaías fala: ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, e vai mais além, ele é o Pai da eternidade. E vemos então que Jesus, ele disse: olha, eu tenho poder para dar a minha vida e para reaver. E ele então, ele fala: eu sou eterno, eu sou o início e o fim, nos fala lá em Apocalipse. E ele fala mais além: olha, eu e o Pai somos um só.
O Senhor Jesus Cristo, ele na sua fala, no seu ministério, ele fala aos homens: olha, eu tenho a autoridade para dar vida e vida eterna. E não é isso que ele conversava com a mulher de Samaria? Quando ele falava a respeito da água: olha, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede, mas nele jorrará rios de água viva. Falando sobre o Espírito Santo. Vemos que é a autoridade dada por Deus ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo, para dar a vida eterna, para dar ao homem a esperança de ir para o céu. Bem, embora Jesus sabia que para ele dar a eternidade ao homem com Deus, era preciso dele ir à cruz e pagar pelos nossos pecados, assim como nós temos falado. E quando Isaías continua aqui a sua fala, ele fala: e ele é o príncipe da paz. E é interessante em ver que é por isso que a Bíblia vai relatar e vai falar que só em Jesus Cristo há paz. Só em Jesus Cristo há salvação. E a paz que nós temos com Deus, somente podemos ter mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Isaías fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Isaías profetiza e fala, mesmo antes de Cristo vir. E quando Isaías fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías fala como se Cristo tivesse vindo, mas o Senhor ainda viria, pois Isaías veio primeiro do que o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Embora o Senhor Jesus Cristo já existia. E é por isso que João vai relatar: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Fala da unidade que tem Jesus com o Pai. E eu me lembro que quando o Senhor conversava com os discípulos, Filipe chega e fala para o Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus vai falar: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, vocês não conhecem? Quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Fala da semelhança, fala da unidade que tinha ele com o Pai. E ele fala: eu e o Pai somos um. Então vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso conselheiro. E ele continua até hoje dando conselho para toda a humanidade. Para que os homens, as mulheres, vão até ele e compre ouro refinado para alcançar a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, ele continua sendo o Deus forte. O Senhor continua sendo o Pai da eternidade, porque somente ele pode dar vida e vida eterna ao homem. E ele continua sendo o príncipe da paz, porque somente ele pode dar a paz, a esperança que o homem precisa. Pois de fato nós sabemos que muitas pessoas dizem neste mundo que tem paz. Mas se o homem não tem Jesus, ele não tem paz. Porque a verdadeira paz, ela vem de cima. Porque o dinheiro não dá paz. A vida aqui embaixo não dá paz. Porque todo ser humano, ele tem um vazio no seu coração, que é uma dependência de Deus. E ela só pode ser preenchida de cima, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, isso é uma alegria para nós, em saber que este é o sentido real do Natal, da pessoa do Senhor Jesus Cristo que veio, nasceu neste mundo, não no mês de dezembro, mas ele nasceu, porque a Bíblia não fala que Cristo nasceu em dezembro, a Bíblia fala que Cristo nasceu. E a nossa preocupação aqui não é enfatizar o mês que Jesus nasceu, mas é enfatizar que ele nasceu como um homem para poder cumprir a missão que fora dada a ele por Deus. E ele então teve a vida aqui embaixo como um de nós, porque diz a Bíblia que como um homem ele foi tentado, assim como nós somos. E vemos que a Bíblia vai relatar e falar que
Quando ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites. E é interessante em ver que o inimigo foi tentar o Senhor. Mas o Senhor derrotou o inimigo, dizendo algumas palavras. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E o inimigo então, por fim, se retirou. Mas vemos a astúcia do inimigo. Se ele tentou o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele não nos tentaria a nós também? Ele tenta, ele luta. E há uma coisa, irmãos, que muitas pessoas se esquecem. Está achando que o inimigo de nossas almas está preocupado com este mundo. Não. O inimigo não está preocupado com este mundo, mas o inimigo está preocupado com a igreja do Senhor. E ele tem lutado contra a igreja do Senhor. Porque ele sabe que esses que hoje professam a fé em Jesus Cristo, ele não tem poder sobre eles. Mas ele pode nos afastar da alegria da nossa salvação. Ele pode nos afastar da comunhão com Deus, nos levando a pecar contra o nosso Deus. E é por isso que o inimigo tem lutado, tem trabalhado para prejudicar os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus. Mas sabemos que ele pode tentar, mas a nossa paz, a nossa esperança com Deus, ninguém, nada pode tirar. E Paulo, ele pôde registrar isso. Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, então, tinha essa esperança, essa convicção que aquilo que Deus tinha dado, ninguém tirava. E é interessante em ver que quando Jesus ele fala que ele tem em suas mãos a autoridade, ele fala com firmeza que ninguém a arrebata de minha mão. Isso fala de quê? De convicção, certeza, garantia de vida eterna. Então isso nos mostra que salvação ninguém se perde. Eu posso perder a alegria da minha salvação. Eu posso perder a minha comunhão com Deus por causa do pecado. Mas salvação ninguém se perde. Salvo uma vez, é salvo eternamente. Porque quando um verdadeiro cristão começa a professar e a dizer que ele tem que lutar para conservar a sua salvação, para não perder, ele está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi eficaz e capaz de pagar pelo preço de nossos pecados. Mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E o sangue de Cristo foi eficaz e capaz de pagar o preço de nossos pecados, passado, presente e futuro. Fala do valor da obra de Cristo. E quando nós olhamos para Isaías, ainda capítulo 9, versículo 7, vai falar o seguinte. Isaías capítulo 9, versículo 7. Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esse versículo vem mais uma vez aqui afirmando e relatando que Deus ele tem feito uma aliança com Davi, dizendo: Davi, se você andar em meu caminho, se você não desviar dos meus caminhos, se você andar em minha presença, jamais faltará sucessor no seu trono. O Senhor fez uma promessa com Davi que teria para todo sempre sucessor no trono de Davi, falando e relatando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro que a Bíblia fala e relata que Jesus Cristo ele veio para ser o quê? Para ser não somente Salvador, mas para ser Rei. E a Bíblia relata que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, falando de Israel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então diz que Jesus Cristo ele veio para reinar, mas não foi aceito pelo povo judeu. Mas a Bíblia narra e fala que ele vai voltar para reinar nessa terra, para sentar no trono de Davi. E para reinar não somente sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra. E isso fala
de algo que ainda vai acontecer, que quando a igreja sair dessa terra, e quando aqui vier 7 anos de tribulação, ao cessar a tribulação, que é o momento em que Deus lançará a sua ira sobre este mundo, a igreja não estará mais aqui, e após a grande tribulação, Jesus vem, guerreia contra Satanás, prende Satanás por 1000 anos, e então ele vai implantar aqui o seu reino sobre esta terra. E é o que a Bíblia fala. Então Isaías fala, e o seu reino não terá fim. Jesus é rei. Jesus nasceu para ser rei. Jesus nasceu para ser a nossa esperança. Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. E este é o verdadeiro motivo da vinda de Jesus aqui neste mundo. Jesus, ele veio, e ele não veio para curar os homens fisicamente. Embora ele curou muitos, fez milagres, maravilhas entre os homens, mas o foco maior de Jesus não era curar os homens da dor física, mas era curar o homem da dor da alma, para livrar o homem da condenação de morte. Porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então sabemos que Jesus, quando ele foi à cruz, ele não foi pego de surpresa, mas ele sabia o que lhe aguardava. Ele sabia os momentos que ele iria passar ali naquela cruz, que ele iria ser maltratado, que ele iria ser odiado pelos homens, que ele iria ser abandonado um tempo por Deus, porque diz a Bíblia, e ele mesmo clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado pelo Pai naquela cruz, porque era necessário que ele naquela cruz sofresse, para que ali pagasse o preço de nossos pecados. E Deus então abriu mão de seu filho, e a Bíblia aqui fala, não filho primogênito, mas a Bíblia fala filho de Deus, unigênito. Isso é interessante, porque quando fala filho, Jesus filho de Maria, fala primogênito. Quando fala Jesus filho de Deus, unigênito. Jesus, único filho de Deus. Então há uma diferença sobre isso aí. Filho de Maria, pois foi o primeiro filho de Maria, porque após Jesus, Maria teve mais filhos. Mas de Deus é o único filho de Deus, do qual Deus abriu mão para vir a este mundo, para nascer, para crescer, para sofrer, para ser humilhado pelos homens e para ir até aquela cruz. E vemos que Jesus, ele veio, como ele relata em sua palavra, que ele veio para ser rei. Mas é interessante em ver que na palavra e na história, quando nasce um rei normalmente ele nasce em um palácio. E quando um rei nasce, o que lhe espera é o quê? Uma coroa e um trono, para que mais tarde ele senta. E é engraçado em ver que nos informa a palavra que Jesus nasceu. E desde o seu nascimento, ele foi desprezado, ele foi humilhado, podemos assim dizer, porque ele nasceu de uma forma humilde e simples. Ele mesmo, a certa feita, diz, olha, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus é o autor da vida. Jesus é o dono de tudo e de todos. Jesus é o dono do ouro e da prata, mas ele nasceu de uma forma humilde e simples para alcançar a todos. E é interessante em ver que a caminhada de Jesus, ela foi dolorosa, porque ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ministrando a palavra, mas muitos o desprezaram. Lembra quando ele esteve ali no meio dos gadarenos, e ele ali expulsou demônios de um homem, e aqueles demônios pediu autorização para que fosse para os porcos, e ele assim autorizou. Então, os moradores daquele local, quando viram aquilo, pediram para que ele saísse da sua terra. E não foi somente ali. Houve outros lugares que Jesus teve, e ele não foi bem aceito. E diz que nem mesmo na sua terra, onde ele tinha nascido,
ele era aceito pelo seu povo, da sua cidade. E é por isso que vai dizer a Bíblia, não tem lugar aonde o profeta não tem honra, senão na sua própria casa. Então Jesus saiu da sua própria região para poder ir para outros lugares para pregar a palavra. E diz até mesmo a Bíblia Sagrada que nem mesmo os seus irmãos, os outros filhos de Maria, não criam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vemos que Jesus, ele nasceu para ser rei, mas ele nasceu de uma forma humilde e simples. E o que lhe aguardava não era coroa de ouro, não era um trono de ouro, mas o que lhe aguardava era uma coroa de espinho. E o seu trono fora a cruz, aonde ele fora pendurado, fora exposto como humilhação. E ali ele ficou por amor a cada um de nós. E eu me lembro daquele momento em que, quando ele estava ali em agonia, sofrendo aquela situação, aquele momento. E ali havia uma grande multidão assistindo aquilo, e diz a Bíblia como se fosse um grande espetáculo. Só não bastasse isso, tinha ali 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. E um dos ladrões, a gente falava, olha, salva a ti e a nós também. Começou a apontar, a criticar o Senhor Jesus Cristo. E alguns que estavam embaixo, ao redor da cruz, disseram, olha, desça da cruz, e aí nós vamos crer em ti. Jesus, ele tinha a autoridade para descer daquela cruz, para provar e para mostrar que ele era e é o Filho de Deus. Mas se Jesus descesse daquela cruz naquele momento, não haveria salvação para nenhum de nós. O homem estaria perdido. Ele provaria àqueles que estavam naquele momento ali que ele era e é o Filho de Deus. Mas a alma do homem estava condenada para todo sempre. Não haveria salvação. Porque para ter a salvação, foi necessário que ele morresse naquele madeiro. Que ele entregasse ali a sua vida por amor a cada um de nós. Então, este momento, podemos dizer e falar que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus nascendo no coração do homem. É Jesus trazendo esperança ao homem pecador, ao homem perdido que está em trevas, trazendo uma luz ao homem. Porque Jesus diz, ou falou uma certa feita, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não fala, eu sou um caminho. Não, eu sou o caminho. Não tem outro caminho que leva o homem a Deus. Eu sou a verdade. E então é tão interessante que quando Jesus falou que ele era a verdade, Pilatos pergunta a ele, mas o que é a verdade? Pilatos começou a se preocupar. E vemos que diz, daí por diante, Pilatos queria soltar a Jesus. Pilatos tinha autoridade para isso. Mas Pilatos temeu soltar Jesus com medo dos judeus. Porque quando ele queria soltar Jesus, eles clamaram, olha, se você soltar esse aí, você não é amigo de César. E então Pilatos temeu aos religiosos. Pilatos temeu a César. Mas não temeu a Deus. E não temeu a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto é profundo. Porque vemos que hoje muitas pessoas ainda neste mundo ouvem falar da palavra de Deus. Ouvem falar da pessoa do Senhor Jesus que um dia veio a este mundo e nasceu, viveu e morreu naquela cruz. Mas não aceitam a Ele em seu coração como único e eterno Salvador. Não adianta nada ao homem saber da história de Jesus, saber que Ele nasceu, que Ele viveu e morreu. Isso não adianta nada. Porque a diferença que vai fazer é se aceita ou não a Jesus como Salvador. Porque aí está a questão. Porque o homem pode saber, mas se o homem não aceitar, não tem nenhum proveito. Porque o que eu faço daquilo que eu ouço é que vai trazer uma grande diferença. Porque sabemos que na época de Jesus, ele falou, ele anunciou a palavra. Muitos ouviram, mas não aceitaram. E para encerrar, houve um momento em que muitos, diz a Bíblia, que até eram discípulos de Jesus. Mas quando ele falava ali que ele era o pão vivo que desceu do céu,
e que se não bebessem o seu sangue e não comessem sua carne, não tinha parte com ele. E muitos não falam, olha, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então batiram-se em retirada. Ao ponto de Jesus chegar aos 12 e falar, olha, quereis vós também ir? E Pedro então fala, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então Pedro conhece e entende que somente Jesus Cristo, ele tem em suas mãos a vida eterna. Mas os outros demais foram. E vemos que hoje, infelizmente, está assim. Quantas pessoas se dizem crente, mas quando ouvem ensinamentos da palavra de Deus, que tocam em sua ferida e que acusam o seu pecado, desanimam e falam em sair da igreja. Tem muitos. Porque, infelizmente, querem ouvir o quê? Querem ouvir que Deus vai abençoar. Querem ouvir que Deus é amor. Querem ouvir que este mundo, o crente não vai sofrer, mas o crente vai ter uma vida de paz e tranquilidade. Mas não é isso que a palavra fala. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Porque Jesus mesmo falou, olha, neste mundo o quê? Tereis aflições. E quando então fala que Jesus fala, tereis aflições, isso pode abranger em todos os aspectos. Pode ser, teremos enfermidade, teremos dificuldade de dinheiro, e muitas outras coisas podem acontecer sobre nós. Mas uma coisa é fato. Jesus fala, olha, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o que importa para nós, não é se as dificuldades vêm, mas é que Jesus está conosco. E nós sabemos que Ele estando conosco, o barco pode balançar, mas nós iremos, sem afundar, até o nosso destino certo, que é o céu. Que Deus nos abençoe. Amém.